E pouca gente sabe que, na verdade, o Estado, ele nasceu do medo da morte. Hum. Ahn, ó, vamos voltar lá no início. No início, o homem, ele vivia como nômade. Ele vivia como nômade, de lugar em lugar. Ele não tinha residência fixa. Em um determinado momento, os recursos do lugar onde o indivíduo ele estava acabava e ele basicamente mudava de lugar, né, para que ele pudesse obter mais recursos. É por isso que o homem ele era nômade. Depois é que o homem vai estabelecer residência, quando ele mesmo pode começar a prover os seus recursos, né? Então, quando o homem ele passa a exercer a agricultura, quando ele passa a cultivar, né, ele passa a promover o seu próprio sustento. E a partir do momento que ele pode promover o próprio sustento, os recursos ele mesmo pode gerar. Né? Então vem também o advento dos cereais, né, o cultivo dos cereais, como o próprio trigo. Então aí o homem ele passa a possuir a possibilidade de ele estabelecer residência e é exatamente isso que ele faz. Ele estabelece residência. Logo, com o estabelecimento de residência, os nômades eles também começam a ver que é bom, né, você estabelecer residência. E até mesmo porque ali se constituía num grupo. E um grupo podia se proteger de eventuais ataques também de animais. Então tinha a vantagem da segurança. Lembrando que seres humanos são movidos à segurança, tá? E porque a segurança é um desejo humano. Exatamente por quê? Porque ele evita a morte. O mais trágico dos acontecimentos. E, inclusive, é o objeto de medo do ser humano, a morte, né? O que ele mais teme. E é por isso que ele sempre vai buscar o antídoto para esse medo, que de uma certa forma é a segurança. A segurança ela tem o objetivo de assegurar a vida. Então, as pessoas elas vão se acoplar naquele estado, né? Naquela comunidade, e aí vai começar a haver uma coisa que logo vai ser percebido pelos membros daquela comunidade. Os desejos humanos, eles são ilimitados e os desejos humanos, eles não podem fazer com que a busca pelo desejo de um determinado indivíduo, ela não pode interferir na busca pelo desejo de um outro determinado indivíduo. Entende? Por quê? Todos os indivíduos são indivíduos. Cada indivíduo vai ter a sua quantidade de desejos. Então, se eu tenho desejo e basicamente ali naquela comunidade há liberdade, se eu tenho desejo, eu posso ir atrás dos meus desejos. O problema é que isso vai, de uma certa forma, gerar um problema, né, organicamente. Porque muitas vezes o que eu desejo vai interferir no desejo do outro. Então pode ser que eu deseje algo que o outro tem, né? E de uma certa forma, né, se basicamente a gente vive no mundo dos animais, por quê? Os animais, eles vão atrás dos seus alimentos. E o alimento não é de um animal nem de outro. O alimento é de quem pegar, tá ali, né? E se um animal, ele basicamente vir tirar o alimento do outro, ele tem que ser mais forte para isso. Então, nesse momento, a lei do mais forte é o que vai imperar. O mais forte leva o alimento. O problema é que isso, para seres humanos, ia ser uma convivência infernal. Se tivesse que ser pela lei do mais forte. Entende? Porque uma massa, ela não ia ter acesso a determinadas coisas que são necessárias para que ela possa manter a vida dela. É por isso que vai nascer o Estado. Logo, o ser humano ele vai temer o medo da morte, né? Por exemplo, num lugar sem lei, o ser humano ele vai obter o medo da morte, porque
Em qualquer momento, alguém pode tomar o que é dele, o que ele percebe como dele. E então, se o mais forte é quem tem mais probabilidade de levar, logo ele vai temer. Por quê? Porque sempre há um mais forte. É simples assim. E vai acontecer que vai ter que se instalar um poder supremo, né? Um poder que ele é superior e que basicamente vai tirar o poder de todos os outros. Porque, ó, se eu digo que essa sociedade ela é livre a ponto de cada um poder ir buscar os seus desejos, eu estou tornando todos reis. Eu estou tornando todos reis. Todos podem fazer o que eles querem. Todos têm poder totalitário. Isso gera confusão. E logo isso foi percebido pelo povo. E aí o que vai acontecer? Eles vão pedir um Estado. A Constituição do Estado ela serve para tirar esse poder supremo dos indivíduos e passar esse poder para uma instituição que vai servir os indivíduos na busca pelo equilíbrio. Então vai acontecer que o Estado ele vai ser a balança e ele vai definir o que é justo e o que não é. E nisso vão se criar, por exemplo, as leis. As leis ela têm origem na Babilônia, com os códigos de Hammurabi. E vão se criar as leis. E as leis vão servir exatamente para estabelecer a ordem, né? E fazer com que o desejo de alguns não interfira nos desejos de outros. Mas que todo mundo tenha uma certa liberdade, porque a liberdade ela sempre vai ter que ser limitada, tá, meu amigo? A liberdade ela sempre vai ter sempre que ser limitada. Por quê? Quanto mais liberdade, é necessário mais poder. E poder não dá para você dar para todo mundo, porque vira bagunça. As pessoas têm seus próprios desejos. E os seus próprios desejos, eles cantam. E essa canção impede de você ouvir a canção dos outros. Entende? Então os desejos eles têm suas próprias vozes e eles impelem os indivíduos a determinados objetos e objetivos. E se esses indivíduos eles têm poder totalitário, certamente eles vão impedir com que o outro atinja esse desejo que ele deseja obter. Entende? Então, o Estado ele vai surgir, e ele vai surgir para quê? O objetivo do Estado é simplesmente manter a segurança dos indivíduos. O Estado vai surgir com esse objetivo, manter a segurança. Não como a gente conhece hoje, aonde o Estado tem tudo, tem uma porrada de coisa. Isso é uma loucura, né? E lógico, isso foi implantado pelo comunismo com o objetivo de fazer com que o Estado ele seja forte e com que o Estado ele tenha todo o controle, né? Só que a Constituição do Estado não foi essa. E a Constituição do Estado era boa na época que era somente manter a segurança, porque o Estado ele era mínimo. O Estado ele não se assoberbava diante da população. Ele não achava que ele tinha todo o poder. Não. Existia uma certa liberdade ali dos indivíduos, né? E isso é importante. Então, na verdade, o Estado ele era de fato do povo e era serviço do povo. O objetivo do Estado era pensar em como melhorar a convivência do povo. Bom, você já sabe que isso se perdeu. Então, o que vai acontecer? O Estado ele vai surgir e o objetivo do Estado é, de fato, fazer a moderação, né, de uma certa forma, estabelecer os limites, eu acho que assim fica melhor, estabelecer os limites, né, de onde os indivíduos possam ir. Ó, se você passar daqui, você vai ter que pagar as consequências. Entende? Então, inclusive é louco, né?
Mas quando o Hammurabi, Hammurabi foi um rei babilônico, tá? Ele acreditava que ele era inspirado pelo deus babilônico, que agora eu esqueci o nome. Esqueci o nome agora do deus babilônico. Ele acreditava que ele era inspirado pelo deus babilônico e o objetivo dele, né, o propósito de Hammurabi era estabelecer um estado onde ele fosse organizado e justo. Então, Hammurabi ele vai desenvolver a questão do olho por olho e dente por dente. Né? Isso, lógico, vai ser proferido por Moisés na Bíblia, mas na verdade isso já era bem antes, né? Já era a tecnologia que os babilônios eles utilizavam ali para manter a ordem, né? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, o que você dá é o que você vai receber. Se você dá um tapa, vai receber um tapa. Se você gera um homicídio, vai ter que ser também morto. Entende? Então era basicamente esse o código olho por olho e dente por dente. E lá tinha tudo definido. Né? Ó, se você fizer isso, vai ter isso como consequência. Se você fizer isso, vai ter aquilo como consequência. Se você matar o filho de alguém, vai ter que entregar seu filho. E, cara, era fantástico. Por quê? O olho por olho e dente por dente deu muito certo. Reduziu muito a violência. Por quê? A violência surge... Ó, isso aqui é importante. A violência surge quando o indivíduo ele tem um desejo reprimido, mas muitas vezes é um desejo que é básico. Um desejo que é necessário. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar da força para a conquista do desejo. Porque ele quer o desejo com urgência. E aí vem a violência. Aonde eu utilizo a força para eliminar aquele que me impede de atingir o meu desejo. Então, é basicamente essa, né? A Constituição do Estado. E não adianta, o ser humano ele é uma máquina de desejos. Né? E ele vai sempre ir em busca de desejos, dos seus desejos. Sempre, sempre. O que vai movimentar os seres humanos no mundo é a busca pelos os desejos que eles possuem. É assim que vai funcionar.